Tudo bom? E aí, professor, tudo bom? Tudo certo aí? Oi, professor. Paz. Professor, bom dia. Bom dia, boa tarde, é meio-dia, né? Bom, vamos lá. E aí, tudo tranquilo? Como é que foram aí de feriado? Foi bem, deu pra descansar bastante até. Bom, muito bom. Deixa eu fazer minha chamadinha aqui. Só colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Estão vendo aí na telinha, pessoal? Não, agora sim. Vamos lá. Aline? Amanda? Ana Luísa? Beatriz Moraes? Oi, professor, presente. Bárbara está presente e a Beatriz Moraes. Presente, professor. Tia falando. Beatriz. Bruna? Presente. Camila? Presente. Gandara? Presente, professor. Davi? Emily? Gabriel Martins? Gabriel Victor? Presente. Gabriela Alves? Presente. Persassi? Júlia Bonilho? Guilherme Lopes? Presente, professor. Júlia Bonilho está presente? Isso, tô aqui sim. Guilherme Lopes É que também. demora um pouco até ligar o microfone e tal. Isso aí, professor. José Carlos? Presente. Júlia? Caroline? Presente. Juliana Barbosa? Presente. Juan? Uê? Galdino? Levi? Luana? Lucas Scaler? Presente. Ortega? Luiz Vinícius? Eu. Matheus Almir? Murilo Aguiar? Murilo Cavalcante? Pedro Soares? Presente. Presente, professor. Rafael? Sara? Sofia? Stephanie? Thomas? Neymar? Hugo? Augusto? Yuri? Alguém perdeu a chamada aí, pessoal? O Levi, a Emily Dória e o Vitor Augusto, eles colocaram tudo no chat que estão presentes. Pera lá. E aí, professor, eu tô aqui. Foi mal, que eu não consegui responder que tava ajudando minha mãe aquela hora lá. Quem tá falando? Davi. Beleza. Professor, eu acho que ao invés de você dar presença para Ana Luísa, você colocou para Bárbara. Deixa eu ver aqui, peraí. A Bárbara não está, né? Acho que não. Pronto, corrigido. Deixa eu ver aqui como é que está o lobby. Murilo Cavalcante. Murilo Cavalcante. Só um instantinho aqui, pessoal. Espera só um instantinho. Deixa eu marcar ele aqui.
Tô bem. Eu vou colocar aqui a nossa telinha, nosso assunto novo. As reações inorgânicas. Então, veja se dá para enxergar a telinha aí. Se dá para enxergar e se dá para ouvir. Ok, dá para ver. Vamos escrever a equação da combustão de magnésio com oxigênio. A reação produz óxido de magnésio com a fórmula MgO. Como no caso de equações matemáticas, o lado esquerdo de uma equação química deve ser igual ao seu lado direito. Isso significa que o número de átomos de cada tipo deve ser igual nos dois lados da reação. Neste caso, o número de átomos de magnésio é o mesmo nos dois lados da equação, mas o número de átomos de oxigênio é diferente. Há 2 átomos de oxigênio do lado esquerdo, mas apenas um no lado direito. Para corrigir isso, escreva o número 2 antes da fórmula de óxido de magnésio. Agora, o número de átomos de oxigênio é o mesmo nos dois lados da equação. No entanto, acabamos dobrando o número de átomos de magnésio no lado direito. Agora são 2. Para equilibrar os átomos de magnésio na equação, precisamos ter outro átomo de magnésio no lado esquerdo. Então colocamos o número 2 antes do símbolo de magnésio. Agora, nossa equação está corretamente balanceada, pois o número de átomos de oxigênio e magnésio é o mesmo nos dois lados da equação. Deu para ouvir aí, pessoal? Deu, professor. Muito bem. Deixa eu abrir aqui o nosso livrinho para ver como que funciona, né, esse balanceamento de equações químicas. Deixa eu puxar aqui para ir até a página certa. Vocês já aprenderam lá no 9º ano os balanceamentos, né, de equações químicas. Então, esse balanceamento nada mais é do que você fazer com que os dois membros, né, da equação, reagentes, né, e produtos, tenham a mesma quantidade de átomos, né? Para isso, nós usamos esses números que vão na frente da fórmula, que são chamados de coeficientes. Então, tá aí. Deu para ver a tela aí, turma? Deu? Sim, professor. Reparem, então, o seguinte, que balancear uma equação química, né, nada mais é do que você fazer com que as quantidades, né, de átomos de cada elemento permaneça o mesmo, constante, dos dois lados, em ambos os lados das equações. Então, qualquer reação química, ela é representada por uma equação, e essa equação diz que os reagentes, que são as substâncias que vão, né, interagir, que vão ser consumidas, vão se transformar nos produtos, que estão aqui do lado esquerdo, que são as substâncias que vão se formar. E eu coloco essa seta indicando a transformação química, né, que está acontecendo. Então, quando eu faço o balanceamento, né, de uma equação, eu estou fazendo com que eu tenha a mesma quantidade de átomos de cada elemento em ambos os lados da minha equação. Toda equação é uma igualdade, né? Então há um equilíbrio. Como que nós fazemos, né, para fazer o balanceamento? Nós vamos usar uma técnica aí, né, que é uma técnica de tentativa e erro, mas é uma tentativa e erro direcionado, né? Quando nós fazemos o balanceamento de uma equação e aparecem os números que acertam as quantidades de átomos, esses números são chamados de coeficientes. E, para ser mais preciso, o nome disso é coeficiente estequiométrico. Esses números, então, estão indicando a quantidade de matéria que estão participando, né, das substâncias aí na reação. Essa quantidade de matéria é uma grandeza que nós vamos aprender lá na frente, como que se relaciona, né, dentro da sua equação química. Mas, basicamente, para você obter os coeficientes estequiométricos do balanceamento de uma equação, você vai
seguir algumas regrinhas que costumam funcionar bem. Então, veja o que esse caso, né? Eu tenho aqui uma equação que não está balanceada. Eu tenho magnésio sólido reagindo com gás oxigênio para formar óxido de magnésio. Então, eu já percebo que isso aqui não está balanceado. Por quê? Porque eu tenho, do lado dos reagentes, um átomo de magnésio e 2 átomos de oxigênio. Do lado dos produtos, eu tenho um átomo de magnésio e um átomo de oxigênio. Então, eu preciso ajustar. O oxigênio, do lado direito, né, o segundo membro, ele tem que aparecer uma quantidade de 2 átomos. Então, o que nós fazemos aqui? A técnica é a seguinte. Nós vamos procurar um dos elementos, vamos escolher, né, um elemento que tenha o maior índice dentre todos na equação. Que índice é esse? Esse número que aparece aqui embaixo. Vejam que, dentre o magnésio, oxigênio e óxido de magnésio, quem apresenta o maior índice, o maior número aqui embaixo, é o oxigênio. Então, para esta espécie química, eu vou colocar o coeficiente 1. Ajustei esse coeficiente 1 para esse cara. Vou procurá-lo do outro lado, do outro membro. Vejo que o oxigênio aparece, né, com uma unidade só, um coeficiente 1 aqui embaixo. Vou ajustá-lo. Então, vou colocar 2. Porque agora eu tenho 2 oxigênios do lado direito, 2 oxigênios do lado esquerdo. Acertei para o oxigênio, falta acertar o magnésio. Agora eu apareço com 2 magnésios, né, 2 átomos de magnésio, no óxido aqui do lado direito, preciso ajustar o lado esquerdo. Preciso colocar 2 aqui na frente do magnésio. E agora a equação está balanceada. Tudo bem aqui, pessoal? Então, professor, colocou mais um magnésio para poder balancear? Precisa ter a mesma quantidade de átomos, né? Você precisa da mesma quantidade de átomos. Então, no balanceamento, você precisa de 2 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro. 2 magnésios de um lado, 2 magnésios do outro. Mas aí que eu coloco mais um magnésio para ter um oxigênio a mais? Oxigênio a mais? Não. As quantidades têm que ser iguais de átomos. 2 átomos de magnésio nos reagentes, 2 átomos de magnésio nos produtos. 2 átomos de oxigênio nos reagentes, 2 átomos de oxigênio nos produtos. O 2 aqui na frente está multiplicando todo mundo, né? Ah, tá, entendi. Outra... Tudo fica igual. Tem que ficar igual. Outra equação para balancear aqui, né? Eu tenho C8H18, né? Oxigênio, O2, tenho CO2 e H2O. Como que eu faço o balanceamento? Eu vou escolher uma espécie que tem o maior índice. Pergunto para vocês aqui, ó, quem tem maior índice? E que apareça somente em uma substância. Que apareça somente em uma fórmula. Hã? Oxigênio? Hidrogênio. Eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. Aqui eu tenho carbono, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. Desses elementos, qual que aparece só em uma fórmula e que aparece com o maior índice? Estão vendo 8 carbonos? Estão vendo 8 carbonos aqui, pessoal? Sim. Esse aqui, né? Porque é o único que tem 8. Ele aparece somente em uma fórmula e com o maior índice aqui embaixo, 8. Você poderia escolher o hidrogênio também? Poderia. Mas uma dica que eu dou para vocês é: oxigênio e hidrogênio, não escolham esses caras, porque eles costumam aparecer em fórmulas diferentes. Bom, tanto o carbono quanto o hidrogênio aparecem
com maiores índices aqui. Então, eu olhei para o carbono, falei, tem 8 aqui de carbono, então eu vou colocar o índice 1. O coeficiente 1 aqui, ó, de balanceamento. Eu acertei o carbono desse lado, vou acertar do lado de lá agora. Quantos carbonos aparecem nos produtos? Somente um? Então, eu vou colocar aqui 8. Agora, o carbono está acertado. 8 carbonos do lado direito, 8 carbonos do lado esquerdo. Vou arrumar o hidrogênio. E para arrumar o hidrogênio, eu tenho 18 hidrogênios deste lado, e do lado de lá, só 2. Para que isso vire 18, eu tenho que multiplicar por quanto aqui? Por 9. Por quê? 9 vezes 2, 18. Falta arrumar o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho agora? Do lado direito, eu tenho aqui, ó, 8 vezes 2, portanto, 16, mais 9 vezes 1, portanto, 9. Quanto é que está aí? 16 mais 9? 25. Então, eu tenho que vir aqui e fazer com que eu tenha 25 oxigênios. Mas veja o que eu vou colocar aqui, 25. E eu vou escrever, é só, 25 meios. Por que que eu fiz isso? Porque se eu multiplicar 25 meios por 2, aqui de baixo, o 2 vai cortar com o 2, e eu vou ter 25. Ah, mas eu não queria escrever na forma fracionada, eu queria escrever como se fosse um número decimal, 12 meios. Poderia fazer isso? 12 meios de O2? Poderia. Posso escrever tanto nessa forma, 12,5, como 25 meios. E a minha equação fica balanceada. Então, primeiro passo, localizar um elemento químico que apareça somente em uma das fórmulas e com o maior índice, e colocar coeficiente para ele igual a 1. Segundo passo, procurar esse mesmo elemento do outro lado e arrumar a quantidade dele. E depois você vai acertando os demais, né? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Vou colocar uma outra equação para a gente balancear juntos aqui. Seja esta a equação. Então, eu vou pegar aqui C6, H12, O6. Vou reagir isso aqui com gás oxigênio, O2, e vou formar CO2 mais H2O. Ficou curtinho aqui. Deu para ver a equação aí, gente? Sim, professor. Qual é o meu primeiro passo? Eu vou escolher oxigênio. Não. Ele aparece em duas fórmulas, aqui de um lado e em duas fórmulas do outro lado. Ele está complicado, não está? Hidrogênio e carbono. Olha, eu podia olhar para o carbono. Ó, o carbono aparece aqui só nessa fórmula, com índice 6, e do outro lado ele aparece só numa fórmula também com índice 1. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui no balanceamento, né? Eu vou acertar para ele aqui, ó. Coloco coeficiente 1. Para C6H12O6. Depois, vou lá para o outro lado e olho para o carbono. Quantos carbonos eu tenho do outro lado? Só um? Eu preciso ter 6, não preciso? Então, aqui eu coloco 6. Acertei o carbono, agora eu vou acertar o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho do lado esquerdo? 12. E quantos que eu tenho do lado direito? Só 2. Tenho que ter 12, não tenho?
Então, eu vou multiplicar por quanto aqui? Por 6. Porque 6 vezes 2 dá 12. 2. Acertei o hidrogênio? Acertei. Falta arrumar o oxigênio. Vejam que do lado esquerdo já está equilibrada, né? Eu tenho quantos oxigênios do lado direito, desculpa? 6 vezes 2, 12. Mais 6 vezes 1, 6. Portanto, eu tenho 18 oxigênios aqui. Do lado esquerdo deve ter 18 também. Eu já tenho 6 aqui, não tenho? Sim. Faltam 12. Faltam 12. E aqui, como eu tenho nesse O2 uma molécula com 2 oxigênios, se eu multiplicar aqui na frente por 6, então aqui vai ficar 6 vezes 2, 12, mais 6, 18 oxigênios também. Tá balanceado ou não tá? Tá. Tá. Deu para entender o processo, pessoal? Sim. Deu. Ficou confuso, mas... Muito bem. Aqui eu tenho, ó, então, as evidências, né, da ocorrência de uma reação química. Quais são as evidências de ocorrência de uma reação química, então, pessoal? A gente pode observar liberação de gás, tá, uma evidência de reação química, mudança de cor, formação ou dissolução de um sólido, precipitação, ou o sólido se precipita, né, se forma ou se dissolve, liberação ou absorção de calor, liberação de luz ou de eletricidade. Todas essas evidências aí, então, indicam que está acontecendo uma reação química, tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Aqui tem um experimento, né, que ele propõe para ser feito. A gente não vai conseguir fazer isso porque não temos aí esses materiais, mas são reações que são feitas e que evidenciam, né, alguns fenômenos aí que você observa que houve, né, evidência de reação química. Um primeiro teste é aqui. Prende numa pinça metálica uma pequena fita de magnésio metálico, a proximidade de um fósforo, né, e veja lá o que acontece. Quando você coloca fogo lá no magnésio, ele queima com um brilho intenso, né, ele emite uma luz de grande intensidade. Então, é uma chama muito brilhante. A evidência da reação química, a emissão de luz, né? Luz e calor. O teste B, coloque 2 ml de água em um tubo de ensaio com o que sobrou da fita de magnésio. Agite por alguns minutos e acrescente algumas gotas de fenolftaleína, um indicador ácido-base. A cinza do magnésio queimado é formada por óxido de magnésio. O óxido de magnésio é um óxido básico. Então, ele reage com a água para formar uma base, para formar o hidróxido de magnésio. E quando eu pingo fenolftaleína, a fenolftaleína é um indicador ácido-base que assume uma coloração rosa no meio básico, né? Então, aquela água vai ficar rosada por causa da formação de hidróxido de magnésio. No teste C, em outro tubo de ensaio, coloque 2 ml de solução de sulfato de cobre e mergulhe uma placa de zinco no interior desse tubo e aguarde. O sulfato de cobre ele vai reagir com o zinco, né, formando cobre metálico e formando sulfato de zinco. O cobre metálico vai se depositar na placa de zinco, essa placa vai ficar avermelhada por causa da cor do cobre metálico, né? E aquela coloração azul do sulfato de cobre vai começar a desaparecer, vai começar a ficar incolor, porque está se formando sulfato de zinco, né? O quarto teste, você vai pegar aqui, né, um tubo de ensaio, 2 ml de ácido clorídrico e colocar uma placa de zinco. A reação química que vai acontecer é que o ácido clorídrico vai reagir, né, com o zinco, formando gás hidrogênio e cloreto de zinco, que vai ficar dissolvido lá na solução, né, na água. Então, a placa de zinco vai sofrer uma corrosão e vai haver liberação de gás hidrogênio. E aí,
bem aqui, né? Para que nós preenchamos a tabelinha com os resultados, né? Primeiro teste aí, cor metálica, cor acinzentada, né? Quando você queima lá a fitinha de magnésio, é a ocorrência de reação química, né? Ah, teve um teste aqui, que é o teste F, que eu não falei, né? Pegou e colocou cloreto de sódio na água, dissolveu sal na água. Não aconteceu nada, né? Não teve nenhuma evidência de reação química, só uma dissolução do meu sólido. Deu para notar aí, turma? Na hora que eu puder avançar, aí vocês me falam. Ok, só um momento. Eu já aprendi a colocar. Então, professora, agradeço. Então, aí os resultados aí dos testezinhos, né, que foram feitos. Então, vamos lá. Pessoal, estão vendo essas atividades aqui? Sim. Página 48 tem várias equações para vocês balancearem aí, tá? Por esse método aí da tentativa e erro. Então, vamos fazer. Aqui na página 49 também tem algumas questões para responder, questão 2, 3 e 4. E vamos lá para a classificação das reações inorgânicas. Existem 4 tipos de reações inorgânicas que nós vamos estudar aí no ensino médio. A primeira é a reação de síntese ou adição. Nós temos as reações de decomposição ou análise. Temos as reações de deslocamento ou simples troca. E temos as reações de dupla troca. Então, numa reação de síntese, que é a primeira, o próprio nome já diz, reações de síntese ou reações de adição, eu vou envolver, né, a partir de 2 ou mais substâncias, 2 ou mais reagentes, vão formar um único produto. E esses 2 ou mais reagentes são todos substâncias simples. Eu posso ter uma situação também de uma reação de síntese que envolva a participação de substâncias compostas também, né? Mas aí eu tenho que avaliar na classificação o critério que é o principal. Sempre vou ter, então, nessas reações, a participação de 2 ou mais reagentes formando um único produto. Então, vejam na situação que nós tivemos aqui do óxido de magnésio, né? Eu tive aqui magnésio, substância simples, reagindo com gás oxigênio, substância simples, formados somente por um tipo de elemento químico, as duas, né? E esses 2 reagentes, substâncias simples, formaram uma única substância composta, o óxido de magnésio. Então, eu tive aqui uma reação, né, de síntese total. Eu poderia ter uma síntese parcial, né, quando eu vou utilizar, então, substâncias, né, compostas para você fazer a reação de síntese. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, professor. Lembrando, né, que substâncias simples são constituídas por um único elemento químico. Por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por uma molécula com 2 átomos de hidrogênio, H2. Outra substância simples é o gás oxigênio. Eu vejo aqui uma molécula de O2 formada por 2 átomos de oxigênio ligados entre si. E uma substância composta, lembrando, ela é formada por mais de um elemento químico. Por exemplo, a água, né? É formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, H2O, substância composta. Até aqui tudo bem, pessoal? Bom, reação de decomposição. A reação de decomposição, então, vai acontecer o processo inverso, né?
Ela é chamada também de reação de análise, decomposição ou análise. Então, na reação de decomposição, eu tenho uma substância composta se decompondo em duas ou mais outras substâncias. Então, é o processo inverso. Um exemplo disso é o funcionamento do airbag, né? No airbag eu tenho um sal, azoteto de sódio, e esse sal, quando sofre uma descarga elétrica, ele então reage sofrendo uma decomposição e liberando gás nitrogênio, expandindo, né, o nosso airbag. Isso acontece de maneira muito rápida, uma reação muito rápida. Está aqui, ó. Então, esse azoteto de sódio é o nosso reagente, substância composta, e ele vai sofrer uma reação de decomposição para liberar 2 de sódio sólido e 3 de N2, gás nitrogênio. Então, uma substância composta originou 2 ou mais outras substâncias, que podem ser substâncias simples ou mesmo compostas. Outro exemplo, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, CaCO3. Esse delta representa um aquecimento, e quando eu aqueço esse carbonato de cálcio em temperaturas acima de 700 graus, ele vai se decompor em óxido de cálcio e gás carbônico, 2 substâncias compostas. Esse óxido de cálcio nós sabemos que é a cal, né? A cal viva. Esse tipo de reação de decomposição é conhecido como pirólise. Por que pirólise? Porque houve uma decomposição com a ação do calor. Ólise significa quebra, né? Piro significa calor. Outro exemplo de reação de decomposição, a fotólise. Nesse caso, eu vou ter a ação da luz no processo. Então, vejam, se eu pegar peróxido de hidrogênio, que está lá na água oxigenada, e deixar sob a ação da luz, acontece uma decomposição, formando água líquida e gás oxigênio. Outro tipo de reação... Oi? Tem como aceitar a Juliana, por favor? Eu acho que ela caiu. Deixa eu ver aqui. Pera lá. Juliana. Beleza. Voltando para o nossa apostilinha. Então, eu tenho aqui a fotólise, como eu estava explicando para vocês, a decomposição que acontece com a ação da luz, né? Então, é a luz que vai auxiliar nessa reação de decomposição. Eu posso ter também a eletrólise. Na eletrólise, eu vou fazer com que a reação aconteça utilizando corrente elétrica, eletricidade. Eu consigo fazer isso, por exemplo, com a água. Então, eu tenho aqui a água líquida, né? A partir da corrente elétrica, acontece uma decomposição, eu tenho a formação de gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, utilizei a eletricidade para promover essa reação de decomposição. E se eu tivesse uma reação de hidrólise, o que eu estaria usando para fazer a decomposição? Água. A água. Exatamente. Essa decomposição da água, pessoal, é bastante interessante para nós, porque esse processo gera gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um combustível limpo, né? Então, é uma fonte de energia muito promissora para o futuro, né? Nós termos aí o hidrogênio como combustível, porque ele não é poluente, né? Na queima do hidrogênio, ele vai formar água, né? Vai ser a reação inversa, gera uma boa quantidade de energia e é um combustível limpo, né? Então, aqui mostra nesse quadro, aqui embaixo, como é que há, né, a porcentagem da população aí e os usos que são feitos aí dos combustíveis, né? Então, lá
para antes de 2005, nós tínhamos aí os percentuais de uso de gasolina e diesel, né? Dominava-se. À medida que nós fomos avançando aí até 2020, aqui nós já temos uma situação como essa. Então, temos aí consumo híbrido, né? Que é gasolina e eletricidade. Já temos alguns veículos movidos a hidrogênio. E a previsão, né? Que é 2035, ó, conforme for avançando no tempo, conforme forem sendo melhor desenvolvidos os motores que vão usar células e combustíveis para a produção de hidrogênio, provavelmente esse consumo vai ser, né, de 100% em hidrogênio. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Tranquilo. Então, aqui tem um texto aí, se não houvesse decomposição, né? Aí está se referindo à matéria orgânica, né? Essa matéria orgânica aqui, ela precisa ser degradada para voltar, para retornar para a natureza, né? E se tornar disponível para outros organismos. Os processos de decomposição de matéria orgânica vão fazer, então, com que se recicle essa matéria orgânica através dos seus minerais, né? Então, você tem vários tipos de micro-organismos que estão envolvidos nesses processos de decomposição. Dentre eles, você tem bactérias, você tem fungos, você tem mesmo até animais, né, que também colaboram aí nesse processo para que você possa fazer a reciclagem dessa matéria orgânica e torná-la disponível para as outras formas de vida, né? Até aqui tudo bem, turma? Sim. Bom, Tudo, professor. aqui eu tenho as reações de deslocamento. Uma reação de deslocamento, ela vai envolver, então, uma substância simples com outra substância composta. E uma vai trocar de lugar com a outra. Como que isso vai acontecer, então? Vejam aqui esse caso, onde eu tenho o sulfato de zinco, CuSO4, é um sal. Quando eu dissolvo esse sal na água, essa água fica com uma coloração azulada, por causa do cobre, e eu coloco uma barra de cobre metálico dentro, de zinco sólido. Com o passar do tempo, eu observo que começa a se formar um sólido, um pó avermelhado, em cima da barra de zinco, que é justamente o cobre metálico que está se formando, e a solução, que era azul, começa a ficar com aspecto incolor, indicando que o cobre que estava em solução, ele se depositou na placa de zinco. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Está ocorrendo uma simples troca, um deslocamento. O zinco está deslocando o cobre. O zinco entra no lugar do cobre e o cobre sai da substância composta e vem para a forma metálica. Vejam os produtos formados, então. Sulfato de zinco e cobre metálico. Houve uma simples troca, houve um deslocamento. Deu para perceber isso? Então, foi por 5, é isso? Separaram e fundiram de novo. Então, se você observar essa imagem, eu tenho aqui os átomos de zinco da placa e aqui os átomos do cobre, cobre 2+, cobre 2+, que estão em solução. Os átomos de cobre vão entrar e substituir os átomos de zinco. Os átomos de zinco saem e passam para a solução aquosa. Veja eles aqui, ó, átomos de zinco, 2+, né? E os átomos de cobre vermelhinhos começam a se depositar na forma metálica na nossa placa. Isso aconteceu por quê? Porque o zinco é mais reativo do que o cobre. Então, quando eu tenho uma substância simples, formada por um elemento mais reativo do que o da substância composta, vai acontecer a simples troca, vai acontecer o deslocamento. Examinando melhor, então, isso de maneira geral, observe essa equação que foi colocada aqui embaixo.
eu tenho uma reação de simples troca, a substância simples A em contato com a substância composta BC. E a minha substância simples for formada por um elemento mais reativo do que o que está na substância composta, a reação vai ocorrer, o deslocamento vai acontecer. Então, a substância, né, simples aqui vai entrar para formar a composta, e a que estava na composta sai e forma uma substância simples. Tudo bem até aqui, pessoal? Quando que nós vamos prever que essas reações aconteçam? Nós precisamos analisar quem é a substância simples que vai estar participando do processo. A substância simples se refere, então, à nossa substância A, que está aqui, né? Essa aqui, a deslocadora. Essa substância simples, eu tenho que analisar a reatividade dela e avaliar a reatividade do grupo B, que está aqui, para saber se meu A é mais reativo do que o B, para que ocorra o deslocamento, para que ocorra a simples troca. Quando a minha substância A for um metal, esse metal, então, tem que ser mais reativo do que o outro metal que está presente na substância composta. E nós temos como prever essa reatividade, comparando a reatividade do metal A com a do metal que está em B. Olhando a tabela periódica, eu tenho os mais reativos e os menos reativos. Os metais mais reativos são os alcalinos e alcalinos terrosos, grupo 1 e 2 da tabela periódica. Lítio, potássio, cálcio, sódio, magnésio, alumínio. Aliás, alumínio não, até o magnésio. Aí eu tenho, na sequência, os metais comuns do nosso cotidiano. Eles também são reativos, mas menos reativos do que os metais alcalinos e alcalinos terrosos. São eles o alumínio, o zinco, cromo, ferro, níquel, estanho, chumbo. Eu tenho aqui intermediário o hidrogênio. O hidrogênio também tem uma certa reatividade. Mas a reatividade do hidrogênio, comparada com todos esses outros metais, é menor. E, por último, os metais menos reativos são chamados de metais nobres. Por quê? Porque eles são tão pouco reativos que acabam não conseguindo deslocar ninguém. São eles o cobre, o mercúrio, a prata, a platina e o ouro. Então, se nós observarmos aquele exemplo do sulfato de zinco e do cobre, voltando nele, estão vendo ele aqui embaixo, pessoal? A equação aqui. Deu para ver aqui a equação? Reparem que eu tenho a seguinte situação. O zinco, ele é capaz de deslocar o cobre? Sim. Por que ele é capaz de deslocar o cobre? Porque o zinco, na fila de reatividade, ele é mais reativo do que o cobre. Então, a reação vai acontecer. Eu vou formar sulfato de zinco e o cobre sai da substância composta e assume a sua forma metálica. Tá claro aqui, pessoal? Tá claro, professor. Então, reações de deslocamento, quando envolvem metais, nós vemos então que existe uma reatividade que eu preciso analisar. Um metal que está na substância simples precisa ser mais reativo do que o metal que está na substância composta. Se ele for mais reativo, ele desloca, né, o outro e a reação acontece. Professor, por isso que geralmente é o zinco que
meio que puxa a molécula para ele, né? Porque ele é mais reativo. Ele é mais reativo. Aqui tem um outro experimento, né, que é feito a partir da reatividade dos metais. Essa reatividade nesse experimento ela é medida a partir da formação de gás, né, que você tem. Então você pega aqui vários metais e você faz uma reação deles com ácido sulfúrico, ácido clorídrico. Então, quando você coloca, por exemplo, magnésio no ácido clorídrico, o magnésio, metal, e o ácido clorídrico, que tem hidrogênio, você analisa a reatividade. A reatividade do magnésio é muito maior do que a do hidrogênio. Então, o magnésio desloca o hidrogênio, fazendo com que se forme gás hidrogênio, né? Libere gás hidrogênio na reação. O zinco também é mais reativo do que o hidrogênio, a reação acontece com a formação de gás. O alumínio é mais reativo do que o hidrogênio, então ele desloca o hidrogênio, vai formar gás. Agora, quando você coloca o cobre ele é menos reativo do que o hidrogênio. Então a reação não acontece, não há formação de nada, nenhuma bolha, né? O ferro é mais reativo que o hidrogênio, então vai liberar gás hidrogênio, há formação de gás. E o estânio também é mais reativo do que o hidrogênio, a reação ocorre como formação de gás. Tá certo? Como que eu escreveria equações químicas para esses fenômenos? Uma equação química que eu poderia escrever é no caso do magnésio. Então, quando eu peguei o magnésio e coloquei no ácido clorídrico, 2HCl, para o balanceamento, né? Precisa sair isso aqui. Eu tive a formação de gás hidrogênio, H2, e a formação de um sal de zinco, cloreto de zinco, ZnCl2. Então, reparem que o magnésio é mais reativo do que o hidrogênio. Então, o magnésio entra... pus de zinco aqui, mas é magnésio, pessoal, desculpa. Deixa eu fazer de novo aqui. Estou falando de magnésio, estou pondo zinco, nada a ver, né? Então, magnésio mais o ácido clorídrico, HCl. Eu vou ter a formação, então, de gás hidrogênio, H2, mais cloreto de magnésio, que é o sal, MgCl2. A reação ocorreu porque o magnésio é mais reativo do que esse hidrogênio do ácido. Então, ele vai deslocar esse hidrogênio. Esse hidrogênio vai sair na forma de substância simples, H2, que vai borbulhar. E o magnésio vai se combinar com o cloro para formar um sal que vai ficar dissolvido lá na água. Essas reações todas ocorreram, então, com a formação de gás hidrogênio. Até aqui tudo bem, turma? Sim. Quando eu tiver, então, a reação acontecendo envolvendo um não metal, então o meu A agora é um não metal, será que o meu não metal, que está presente no A, na substância simples, consegue deslocar o não metal, que está na substância composta, o C? Ele só vai deslocar se a reatividade desse não metal for maior do que a reatividade do não metal da substância composta. E eu também tenho uma fila de reatividade. O mais reativo é o flúor. E o flúor vai ser mais reativo do que o oxigênio, do que o cloro, o bromo, iodo e enxofre. Olha aí a reatividade. Então, o flúor, o mais reativo de todos os não metais, o enxofre, o menos reativo. Então, avalio, né? Comparo para ver se o meu não metal é mais reativo do que o outro. Um exemplo disso, poderia fazer rapidinho aqui. Imagine que eu tivesse aqui flúor
F2. E eu vou tentar fazer uma reação desse flúor com um cloreto de sódio, NaCl. A grossura do lápis. NaCl. Será que a reação ocorre? Ocorre porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Então, o cloro vai sair como substância simples, Cl2, e o meu flúor vai se ligar ao sódio, NaF. E, claro, para o balanceamento, eu preciso colocar um 2 aqui na frente, para ter 2 cloros e 2 sódios, né? E colocar um 2 aqui na frente. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Alguma dúvida? Nenhuma. Aqui. Muito bem. Turma, eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu retomo esse assunto aí com vocês, beleza? Tá bom, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Ok, pessoal. Um abração para todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. É o próximo episódio das Aventuras de Jotão. O jeito É isso aí. Tchau, galera.